Fala pessoal, bem-vindos ao canal. Meu nome é Rogério e hoje a gente dá continuidade à parte de decodificação do cromossomo. Também, muito importante, a gente vai pegar o valor decodificado e vai aplicar na função objetivo. Então a gente vai ter o fitness desse indivíduo, o quão adaptado ele está para aquela função que a gente está estudando. A ideia é a gente trabalhar de forma bastante simples, comentar bastante cada passo, para a gente não ficar perdido, tá ok? Então vamos dar uma olhadinha nisso. Vem comigo! Pessoal, no nosso programinha lá, a gente cumpriu todas essas etapas, tá? A gente tinha lá o nosso indivíduo, a gente criou um vetor pesos nulo, preenchemos esse vetor aqui, realizamos aqui com o laço for o produto entre cada uma das posições de indivíduo com um peso, e depois fizemos o somatório das etapas. Eu queria trazer aqui uma funçãozinha do NumPy que realiza aqui os passos 4 e 5, porque isso vem lá da álgebra, tá? E se chama produto escalar de vetores. Então, na álgebra linear, a gente faz esse produto escalar quando dois vetores de mesmo tamanho, mesma dimensão, tá? Eu pego elemento por elemento desse vetor e, na mesma posição, faço o produto entre eles. E no final eu faço a soma. Então, bem como está aqui a fórmula, tá? É um somatório para o meu índice i, né, indo de 0 até n-1, então n posições, tá? Eu faço o produto do xi pelo yi. Então, x0, y0, x1, y1, até xn-1 e yn-1, tá? O nosso n é tamanho 8, então iria de 0 até 7, né? Fazendo o produto do nosso aqui, ó, indivíduo 0, peso 0, indivíduo 1, peso 1 e assim por diante. E o legal disso é que também tem a soma, né? E no final nos dá o resultado final, que seria aqui o passo 5, né? Nosso passo 5 aqui. Então ele faz os produtos e soma tudo no fim. Isso torna a vida muito mais fácil e o NumPy já tem isso, né? O NumPy tem aí a função dot, né? Então eu chamo usando np.dot, passo os dois vetores para ele e ele vai fazer o produto escalar desses dois vetores, que tem a mesma dimensão, e já me dá o valor decimal convertido. Então eu vou fazer isso ali no programa, para dar uma enxugada no nosso código, né, deixar ele um pouco menor. E já vimos aí também essa funçãozinha dot, né, do NumPy, tá certo? Então eu vou passar para ali agora. Então, pessoal, a gente tem aqui a parte do passo 4, né? Então a gente pode identificar aqui, ó, calculamos, primeiro criamos o vetor, calculamos os pesos, isso aqui era o passo 3. Aqui criamos um vetor parciais, para depois fazer o produto e depois somar tudo. Então toda essa parte aqui, some, certo? Não vai existir mais. Vou tirar ela fora. E agora eu vou dizer o seguinte aqui, ó, decimal vai ser igual a numpy.dot, e aí eu vou dizer quais são os vetores que eu quero multiplicar. Indivíduo e pesos. Não é verdade? Então com esses dois aí, se a gente executar aqui o programa, ele vai gerar e já vai dar o resultado lá. Ficou um passo a menos. A ideia era mostrar com for e tal, e agora a gente vai dando umas lapidadas, tá? Vai dando umas lapidadas no nosso programinha. Então ficou um pouquinho mais reduzido aí. Muito bem, mas a nossa ideia é agora converter esse número 204, todos os valores que deram aqui entre 0 e 255, para valores reais dentro de uma faixa que eu vou limitar no meu gráfico, né? Então vamos dar um pulinho para o PowerPoint para ver isso. Então dentro da decodificação de cromossomo a gente já tem aquela etapa de converter para um valor inteiro entre 0 e 255. Agora vamos dar uma olhadinha em como essas funções se comportam, né, para a gente escolher uma faixa, né, para o nosso domínio e assim então a gente poder encaixar aquela variação lá inteira para a gente converter isso para valores reais. Então vamos supor que a gente quer analisar essa função no intervalo aí de 0 a 5. Quero achar um ponto de mínima, eu não conheço a minha função, mas vamos supor que eu não conheço ela, e eu quero achar um intervalo aí entre 0 e 5. Tá? Eu quero um ponto de mínima entre 0 e 5. Isso vai ser o que o nosso programa vai tentar buscar.
Ora, Rogério, a gente já sabe que no intervalo de 0 e 5 o ponto de mínima vai ser 0. Muito bem, olhando para o gráfico é exatamente isso. Mas há funções que a gente desconhece o gráfico, né? E a gente desejaria encontrar um ponto de mínima, um ponto de máximo. Então, vamos tentar descobrir se o nosso algoritmo vai chegar nisso. Bom, o domínio aqui, a faixa que a gente quer trabalhar é de 0 a 5. Tá? Estipulei esse valor. 0 a 5, então 5 menos 0 vai dar uma distância aqui de 5. Né? Só que eu vou querer isso com duas casas decimais. Não quero trabalhar com números inteiros, quero trabalhar com números reais e duas casas decimais. Então tem uma jogada que eu tenho que fazer para poder converter de inteiro para real sem perder muito minha precisão. Tá? Então, defino aqui a minha faixa 0 a 5. Tá? Vou lá para o meu cromossomo de 8 bits, e tal, que eu já sei que vai de 0 a 10. Já conseguimos pegar o cromossomo e converter. E a gente vai ter um valor aqui entre 0 e 255, inclusive. Tá certo? Bom, a jogada está em fazer uma regra de 3. Mas uma regra de 3 multiplicando por 10 elevado no número de casas. Então, eu tenho aqui o fim da escala menos o início da escala, end of scale. Begin ou starting scale, tá? Eu vou ter aqui o 5 menos o 0. 5 menos o 0 dá 5. 5 vezes o 10 elevado no número de casas, que é 2, vai dar 5 vezes 100, 500, tá? Então eu vou fazer uma regra de 3, e vou trabalhar com números inteiros e só vou dividir por 100 no final. Essa é a jogada, só vou dividir por 100 no final. Então eu vou trabalhar com números inteiros o tempo todo, só que no final eu divido por 100 e aí eu vou ter um intervalo entre 0 e 5 com duas casas depois da vírgula, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui no que a gente já sabe. Pega o cromossomo, converte o cromossomo. Aqui a gente usou o DOT, né, para fazer isso. Agora que eu tenho essa fórmula, vou subir minha imagem aqui para um outro lugar. Agora vem a parte em que eu calculo aqui a diferença, vou chamar isso de delta, tá? E daí vou fazer a regrinha de 3, tá certo? Como é que funciona essa regra de 3? Tá? Então, 500 vai equivaler a 255, 0 vai equivaler a 0, né? E aí eu vou achar a regra de 3, tá? 500 vai estar para 255, assim como o valor que entrou vai estar para x, dado que 0 está para 0, tá? Vou fazer essa regra de 3 aí, cruzada, e vou obter aqui, por exemplo, para o número 179, o 350. Vou mostrar para vocês aqui uma forma gráfica de entender isso, né? Eu tenho aqui o meu espaço, que vai de 0 a 255, então eu estou fatiando essa região aqui em 256 pedaços, porque eu usei 8 bits. Se eu usasse 10 bits, esse número aqui seria 1024 pedaços, de 0 a 1023. Esse número não seria um 79, mas seria um número proporcional dentro dessa faixa aí, certo? Umas 4 vezes esse valor, provavelmente. Né? Dado que eu expandi em 4 vezes, esse valor seria em torno de 4 vezes. 700 e alguma coisa, 716, 714, algo assim. Eu estou encontrando na regra de 3 um intervalo entre 0 e 5, né? Então, eu vou fazer lá, o 255 está para o 500, assim como 179 está para x, né? Vou fazer o produto, 255 vezes x é igual a 179 vezes 500, x então vai ser esse produto dividido por 255, que me dá o 3,50 ali, né? Como ele está começando em 0, eu somo 0. Se começasse aqui, se essa faixa fosse de 2 a 7, por exemplo, tá? Eu teria que encontrar o valor aqui e depois somar a distância dele ao 0, da base ao 0, né? Então eu teria que somar 2 aqui para achar o valor dentro desta faixa, tá ok? Em suma, seria isso. Vamos lá para o Python, então, ver como que isso vai ser construído. Aqui eu vou fazer assim, então. X vai ser igual. O intervalo eu já sei que é 5 vezes 100, 500. Né? Então, x vai ser igual a 500 vezes o decimal divididos por 255.
certo? Isso aqui é da regra de 3, tá, pessoal? 500 está para 255, é como o x está para decimal, tá certo? X vai me retornar um número na escala do 500 e eu vou ter como depois... agora eu vou fazer divisão por 100 e vou ter um valor já da variável. X aqui vai ser igual a x divididos por 100,0. Enfim. E aí eu já posso printar aqui. Aqui eu vou printar o indivíduo, decimal, e já vou printar também o valor de x, certo? Vocês notaram que eu usei o x para fazer essa conta e depois usei o x de novo? Isso aqui não é que o x é igual a essas coisas. Na verdade, em programação a gente sempre trata assim, ó. Pega o 500, multiplica por decimal, divide por 255 e o resultado é atribuído a x, tá? Isso aqui é uma atribuição. Não é que o x é igual àquilo e a gente está testando, tá? Aqui embaixo a mesma coisa. Pega o valor de x, divide por 100 e depois atribui a x. Então, guarda, pega o valor de x, faz o que tem que fazer e guarda em x. Então, guarda no mesmo lugar. Vai sobrescrever o valor, tá? É simples isso aí. E aqui eu vou plotar o valor de x, tá certo? Então, vamos ver se funciona. Vou dar um play aqui. Gerou um indivíduo. Gerou 232 e me gerou um número lá, 4,54, blá blá blá, tá certo? Esse aqui, tá, é o número já equivalente aí no intervalo de 0 a 5. Notem que 232, né, tá bem próximo, né, 232 está bem próximo de 255 e o 4,54 está bem próximo de 5, né? Então, se vocês fizerem a regrinha de 3, provavelmente 232 é 4,54 mesmo. A gente pode fazer a continha depois e confirmar isso na regrinha de 3. Fica para vocês brincarem aí, tá? O que eu quero agora? Bom, agora eu quero saber o valor da função. Notem o seguinte, até aqui, até este ponto, eu peguei um código, eu converti para inteiro, eu achei um valor de um número inteiro correspondente numa faixa de números reais e achei um número real para essa faixa, tá? Muito bem. Achar o número real, achar o valor de x é decodificar o cromossomo, é decodificar o indivíduo. O que a gente vai fazer a partir de agora é o fitness, é encontrar a adaptação desse indivíduo, certo? Qual é o valor que ele vai me retornar? Qual é o valor que ele vai me retornar quando eu substituo o x na função, tá? Ao substituir o x na função, eu estou achando o fitness dele, ou parte do fitness. Aqui no caso, podemos dizer que é o fitness, tá? Que a gente quer minimizar. Então, quanto maior, pior vai ser a adaptação. Quanto menor, maior vai ser a adaptação. A gente pode fazer assim, tá? Quero o menor valor, então podemos considerar que esse valor que a gente vai encontrar é, na verdade, o fitness. Como é que eu faço isso? Eu conheço a função. Y é igual a x ao quadrado. X ao quadrado eu posso fazer assim, x vezes x. Posso fazer, como a gente viu no NumPy, y vai ser igual ao NumPy.power. Né? Não, aqui é potência, né? Então eu não quero. Pode ser, power. Qual é o valor da base? O valor da base é x e eu quero elevar ele ao quadrado. Pode ser assim, tá? Bom, vamos ver quanto que vai dar isso. E aqui eu vou botar o y já do lado. Manda plotar o y também. Vamos ver. Então, achou, dá 196. O x é 3,84. E 3,84 ao quadrado, 14,76. Se a gente não quisesse usar um NumPy para fazer essa conta, a gente poderia simplesmente botar aqui y igual a x vezes x, ou então x ao quadrado. Tem que dar a mesma coisa, tá? 2 vezes 2 é 4, então vai dar ali, se fosse 3 daria 9, tá? Mais perto do 4 que do 9. Então, tá certo, pessoal? Qualquer uma dessas é válida aqui, tudo bem? Então já concluímos nossa etapa. Terminamos a decodificação e já achamos a adaptação do indivíduo. Então, acho que por hoje tá bom, né? Na próxima a gente já vai ampliar e vamos fazer aqui uma estrutura com for
para criar vários indivíduos e guardar isso numa lista, tá bem? Então, coisas para o próximo vídeo. Então, pessoal, com o que a gente viu hoje, a gente já consegue calcular a aptidão de um determinado indivíduo. O passo seguinte agora é construirmos uma população e para cada indivíduo dessa população a gente fazer o uso dessa decodificação e cálculo da função objetivo, tá certo? Aí nós vamos ter a função objetivo, ou fitness, ou a adaptação de cada um para essa função, para irmos para os passos seguintes, né? De checar se o resultado já é satisfatório ou então criarmos uma nova população, considerando cruzamento, mutação, enfim. Tá ok? Então, vejo vocês nos próximos vídeos.